Ok, iniciando aqui a gravação. Estamos na aula da disciplina de compiladores do dia 8 de abril de 2020, do período aí de suspensão de atividades da quarentena do Covid-19, né? Ok? Nós, na disciplina de compiladores, estamos no capítulo 5 do livro do Loading, né? Nós estamos vendo análise ascendente, ok? Recapitulando, aulas anteriores a gente começou na ascendente vendo a análise LR0. Essa análise, o que ela tinha de interessante é a construção do autômato de itens LR0. Esse autômato, você numerava os estados e ia carregando a entrada na pilha, colocando tanto os símbolos da entrada como os estados desse autômato, sendo que esses estados eles eram atualizados de acordo com as transições que eram permitidas pela construção do autômato. Ok? O que a gente viu é que o trabalho da LR0 era mais na pilha, observava mais a pilha, e a entrada mesmo só era analisada quando era carregada na pilha. Ok? O próximo passo, que foi o que a gente viu na aula passada, foi a análise SLR1. Ok? Que é a análise LR1 simples, né? Essa análise, ela só fazia a carga se ela já verificava a entrada na hora da carga, para evitar erro nesses casos, né? E o mais importante, ela eliminava o conflito reduz, né? Observando se em duas possibilidades de redução na entrada teria algum elemento do conjunto de sequência do lado esquerdo das possibilidades de redução, né? Então, se eu tenho duas reduções em que a entrada só vai aparecer no conjunto de sequência do lado direito de uma das reduções, é aquela que eu escolho para reduzir. Então tem menos conflito de redução. Ok? E daí vem a natureza da restrição dela, que ela só funciona bem quando o conjunto sequências dos elementos são disjuntos. Ok? Hoje nós vamos ver a LR1, ok? Que é a mais completa. Ela é a análise ascendente que consegue tratar o conjunto mais amplo de gramáticas, mas a gente vai ver que o autômato criado pela LR1 é muito grande. Então nós fazemos uma pequena otimização, que é a LALR1, que usa o autômato mais parecido com o autômato LR0, ok? E com a informação que a LR1 utilizaria de forma compactada, certo? Vamos desativar aqui a câmera. Aí voltando aqui, ó. A gente viu a SLR1, né? A gente viu que ele só vai fazer a carga, né? Se o X for a marca seguinte na cadeia de entrada, né? E ele faz a redução se a marca seguinte na cadeia da entrada estiver em sequência de A, né? Então sempre eu vou avaliando aqui o lado esquerdo, né? O lado esquerdo aqui, para tirar a dúvida em relação às minhas reduções. Então alguns conflitos que tinha lá na LR0, a SLR1 consegue tratar, né? Aí nós mostramos aí como é que é e tal. Ainda existe conflitos? Ainda existe, né? Em que você tem, quando você tem um autômato que você tem a opção carrega ou reduz, certo? E você tem também o conflito reduz, justamente quando você tem duas opções de redução, A levando a alfa ponto, né? E B levando a beta ponto, em que sequência de A e sequência de B, a intersecção não é vazia. Ok? Indo adiante, aqui eu mostrei que você com o autômato
LR1, né? Você consegue gerar aí a tabela, ok? Aí você tem que ter cuidado na tabela justamente observando os conjuntos sequência, né? Porque o conjunto sequência é que vai te ajudar a decidir quais reduções são utilizadas, ok? Vimos que mesmo que a ambiguidade persista, uma opção é fazer a carga no lugar de reduzir, né? A gente viu aqui um exemplo, né, do que seria a construção do autômato LR0, né, para a gente usar na SLR1 para essa gramática do if then else, e a gente viu que ocorreria uma situação, né, em que haveria um conflito carrega reduz, e eu opto por fazer o carrega do else. Aí com isso é o caso else com o if mais próximo. Então a mesma gramática não sendo SLR1, eu uso um analisador sintático SLR1 porque eu fui lá e na tabela, na construção, coloquei lá para carregar em vez de reduzir, né? É justamente aqui nesse estado 5 que tem ambiguidade, né? Tratamos isso aí. Aí começamos, eu acho que aí talvez até tenha caído a internet, né, no dia, né? O vídeo eu continuei explicando, mas só também não é nada complicado de ver não, né? Ele só dá um exemplo de uma gramática em que mesmo com as melhorias a SLR1 não consegue tratar, né? Olha, eu tenho declaração que pode ser uma ativação que é, como é que diz, chamar um procedimento, certo? Ou uma atribuição, né? A ativação aqui, ele está transformando apenas em chamar o nome do procedimento. Já a atribuição pode ter variável expressão, né? Variável pode ser variável com um índice ou o próprio identificador. E expressão pode ser outra variável ou um número. Ok? Uma versão simplificada, tirando essas etapas, é mostrada aqui do lado, né? Então, ou vira um ID, que seria o caso de declaração virar ativação, porque a ativação vira identificação, né? Ok? Ou vira variável recebendo expressão. Variável vira ID, ele tirou essa parte aqui para simplificar, né? Porque eventualmente vai virar ID mesmo. E expressão ou é variável ou é número, né? Aí considera os seguintes estados iniciais, né? Seriam os itens aí que você teria o pontinho, a posição no começo, né? Ele diz que haverá conflito para os terminais ID. Tá vendo aqui, ó? Certo? Se eu for ler ID, para que estado eu iria, né? Porque você for ver o sequência de V vai ser diferente do sequência de S em algum momento, né? Por exemplo, ali em sequência de V, eu vou poder ter o quê? Que não tem no sequência de S. Isso daqui, né? Ó. Ok? Entretanto, eu posso ter... isso aí daria para tirar dúvida, né? Ok, mas o sequência de V, ele também pode ser, caso eu vá percorrendo toda a criação, eu vou ter um símbolo que é o símbolo cifrão, né? Estando nos dois. Então eu poderia ter um conflito reduz por causa desse formatozinho aqui do ID, né? Como é que eu poderia resolver isso? Uma das possibilidades de resolução seria aumentar a quantidade
de caracteres que eu estou avaliando da entrada. Certo? Seria criar um algoritmo SLRK. Certo? Porque aumentando, fazendo K igual a 2, eu ia acabar tratando isso aqui, ia poder ver que viria um dois pontos igual, e isso ajudaria a me tomar essa decisão. Ok? Mas o problema é que para cada K que eu vou aumentando, eu vou ter que botar na tabela possibilidades de cadeias, né? Então, a tabela iria ficar muito grande, certo? Muito grande, ok? Na prática, esse tipo de problema aí, que aparece nessa casa da declaração, não é muito comum, porque quando você bota ativação, aqui ele simplificou, né? Mas você teria que ter algo assim, né? Com a lista de parâmetros e tal. Aí começa a dar para diferenciar, ok? Mas existe essa possibilidade. E algumas construções mais específicas de linguagem podem apresentar isso aí. Aí qual é o próximo passo? A análise sintática geral, ok? Nós podemos resolver o problema anterior com a análise LR1. Certo? Essa análise vai tornar o processo complexo devido ao tamanho do autômato gerado. O autômato que vai ser gerado vai ser bem maior, gente. Ok? Vai ter mais estados. Porque os estados eles vão ter uma informação a mais do que simplesmente os itens. Certo? Apesar da LR1 deixar o estado muito grande, o número de estados muito grandes, existe uma modificação chamada LALR1 que vai permitir condensar é unir, né, alguns estados do LR1 de volta no que seria um estado LR0. Ok? Então vai ficar menor. A tabela vai ficar menor e vai ter um pouco mais de expressividade. Ok? Entretanto, para compreender a versão otimizada, a LR1, nós precisamos entender a LR1 antes. Ok? Então nós vamos começar mostrando a mais complexa, né? Porque a partir dessa complexidade é que a gente consegue tirar uma simplificação. Ok? Vamos lá? Vamos. Esse autômato, que é o que vai ficar maior. Certo? Como é que é isso aí? O poder do método LR1 geral é ele utilizar um DFA diferente, né? Com o que? Verificações à frente, construídas em suas concepções. Então lá o item lá, como é que era? Alfa, beta, x e um beta aqui, né? Esse era um exemplo de um item LR0, né? Ele só tinha isso aí. O estado dentro. Tudo bem que depois, quando a gente construir o DFA do NFA, mas era tudo item, né? Ok? E um caminho de um estado para o outro apenas representava um processamento de um símbolo, né? Era mais ou menos assim. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou incrementar isso aqui. O que você vai colocar mais? Eu vou botar aqui uma vírgula e vou botar aqui um azinho. O que é esse azinho? Esse azinho é como se fosse o que eu estivesse esperando aparecer na entrada depois do processamento. Ok? Então, o item LR1, ele é um par, certo? Que tem o item LR0, ok? Do mesmo jeito, esse item é LR0. E tem também uma marca de verificação à frente. Ok? E aqui também eu vou botar um Bzinho
porque essa marca pode mudar, viu? Nós vamos ver mais adiante. Aqui é bem genérico, né? Ok? Às vezes processar X me faz esperar outra cor que não seja o A que eu estava esperando. A gente vai ver isso aí, qual é a lógica disso aí, ok? Então, aqui embaixo, ó, né? O alfa.beta, Azinho, onde A alfa.beta é um item LR0 e A é uma marca. Não é a marca à frente da entrada. Olha, isso aqui não significa que o Azinho está na entrada. Que esse Azinho aqui está na entrada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma informação do que eu espero que apareça na entrada após uma redução ou uma carga, né? Após uma ação da análise sintática. Então, vou dizer, olha, tem esse item, ele está na situação, e eu espero que apareça qualquer uma dessas possibilidades. Ok? Então, eu tenho mais informação. Aí, quando eu vou construir, onde é que eu vou fazer? Como é que eu vou construir diferente? A maior diferença está nas transições epsilon lá que eu uso para construir. Tudo bem? Vamos lá adiante. Certo? Eu vou ter dois tipos de transição, como eu tinha lá no como é que é? No LR0. Transições determinísticas. Olha como é parecido. Ok? Dado, eu já estou num item que está nesse formato aqui. Certo? Já está nesse formato o item. Em que X é um símbolo qualquer. Existe uma transição em X para esse outro item aqui, que simplesmente indica o processamento de X. Certo? Então existe essa transição em X em que nada ocorre no A. É como se, olha, antes de processar o X, eu meio que esperava que A aparecesse na entrada. Depois de processar, continua a mesma coisa. Perfeito, isso não muda. Certo? O que é que muda? É esse lado aqui das transições epsilon. Certo? Nas transições epsilon, partindo de uma situação aqui A alfa.beta gama, em que eu tenho um item de verificação à frente, que é o Azinho, e beta é ou B é um não terminal. Certo? Então esse B aqui é um não terminal. Certo? Vão existir epsilon transições, certo? De B para ponto beta, para todo beta, né? Isso é a mesma cor que tinha no item LR0, mas vai ter uma mudança. Esse Bzinho aqui não vai ser mais o A. Ele vai ser a marca B pertencente a primeiro de gama A. Tá entendendo? Então seria o seguinte: eu vou processar o B, mas da mesma forma que se eu processei o B, eu tinha a transição epsilon, indica que eu processei isso aqui, né? Para cada beta. Então, para poder ter as possibilidades, eu tenho transições epsilon, né? Mas quando eu fui processar cada B, o que é que eu esperava que tivesse em frente? O conjunto, dos elementos do conjunto primeiro do que vão vir em seguida. Entendeu? Então eu estou colocando uma informação baseada na regra lá original. Eu estou vendo lá na regra original, rapaz, processando o B. O que é que vai vir em seguida? Rapaz, vai vir um gama e um A. Então na entrada tem que estar alguma coisa que é primeiro de gama A. Ok? Eu junto gama A, por que eu junto gama A? Porque gama pode ser epsilon. Então, se gama é epsilon, ao processar B, significa que eu estou esperando que venha depois o próprio Azinho lá do item original. Ok? Então, A
alfa.beta gama Azinho indica que reconhecemos B se após ocorrer uma cadeia derivável de gama A, começando por marcas presentes em primeiro gama A. Ok? Então é isso que eu estou dizendo. Óbvio que se eu for processar o B, eu estou querendo que depois na entrada apareça algo que seja o começo de gama. Daí primeiro gama A. Né? Agora, se gama for vazio, ao processar o B, eu espero que apareça o próprio Azinho que era derivado lá da regra Azão deriva alfa.beta gama. Ok? Então, o que é que eu estou usando? Lá no SLR1, era baseado, para tirar a dúvida da redução, em função do sequência. Aqui eu estou usando o primeiro. Certo? Entendido? E a verificação original Azinho só se propaga se gama for epsilon. Porque se gama for epsilon, primeiro de gama A vira primeiro de A. E A sendo um terminal, esse A é um terminal, viu? É uma marca. Ok? Nisso daí, eu tenho uma verificação mais restrita, né? Porque eu estou vendo já dentro do lado direito da regra. Já estou vendo o que é que vai poder vir em seguida. Ok? Tudo bem? Aí, olha esse exemplo aqui. Certo? Esse exemplo, ele é Azinho, né? Deriva A deriva isso aqui, né? Ou A deriva Azinho. Tudo bem? Nós vamos criar como é que diz? O autômato LR1. Agora fica uma dúvida aí, né? Não fica uma dúvida, né? Nós temos que calcular para poder ter esse autômato, eventualmente ter os valores de primeiro de Azão, né? Mas primeiro de Azão ou abre parênteses ou Azinho, né? Então realmente essa gramática aqui fica muito fácil, mas o objetivo é mostrar o processo. Ok? O que que eu faço? Qual é? Vamos ver se eu consigo fazer. Vai ficar um autômato grande, mas poderíamos construir logo Eu quero fazer esse primeiro exemplo aqui, construir no NFA primeiro. Ok? Dá para você fazer já indo fazendo os fechamentos em epsilon, mas eu acho um pouco confuso no primeiro caso. Ok? Então vamos começar fazendo o NFA. Eu acho que aqui tem esse espaço em branco aqui, dá para a gente usar, né? E depois fazendo o fechamento. Certo? O primeiro item, LR1, nós estamos usando LR1 agora, viu? Qual era o primeiro item LR0? Era isso aqui, né? Ó. Isso era o primeiro estado, né? Só que agora nós temos que colocar um símbolo de verificação à frente. Aí o que é que eu boto no símbolo de verificação à frente? Esse aqui. Então o estado inicial, ok? Ele começa dessa forma aí. O símbolo de verificação à frente vai ser o fim da entrada, né? Então isso aqui é o NFA, certo? Vou até botar aqui. Esse é o meu NFA. Tudo bem? Óbvio, isso aqui continua sem ter nenhuma mudança. Ok? Aí eu fecho aqui. Mudei do estado. Agora, como eu processei, eu vou ter que ter transições em epsilon. Certo? Agora a gente tem que ver aqui o formato. Se você ver esse formato aqui, eu posso trazer esse formato como alfa igual a epsilon.
x igual a A. E o que é que ele usa depois? O gama igual a epsilon. Então, para definir os símbolos de verificação à frente para as transições em epsilon, eu vou ter que calcular primeiro de gama cifrão. Só que gama é epsilon. Então isso na verdade é primeiro cifrão, né? Que é igual ao próprio cifrão. Então eu vou fazer o seguinte: o primeiro é o próprio cifrão. Não vai mudar muita coisa, em relação ao SLR ou ao LR1. Eu vou fazer epsilon, certo? Vai ser igual a A. Eu vou mudar de ordem, porque um vai ser mais simples, né? Esse aqui é mais simples, né? Eu propaguei o cifrão, porque o primeiro lá do gama cifrão, gama é epsilon, vira cifrão. Eu propaguei. Aí esse aqui vai ter também cifrão. Vamos fechar aqui. Ok? Esse aqui, esse vai continuar tranquilo também, gente. Com azinho, só que azinho é terminal, né? E a gente sabe que sempre para tratar os terminais é mais fácil. Azão. Quando eu estou tratando os terminais, eu não mudo o símbolo de verificação à frente. Tudo bem aí? Ok? Beleza. Aí vamos adiante. Então esse fluxo aqui do tratar o azinho morreu. Esse aqui de baixo, o que é que eu vou ter que tratar primeiro? O abre parênteses, né? Aqui, abre parênteses. Opa, aqui não está escrevendo, mas você sabe aqui que é uma seta. Tratei esse cara aqui e mudei o símbolo de verificação à frente? Não mudei, porque foi um terminal que eu tratei. Agora aqui eu vou tratar um não terminal. Vai ler o A. Tudo bem? Vai ficar Azinho. Aqui. Sem mudar o símbolo de verificação. Agora aqui eu vou ter que ver com mais cuidado, ó, gente. As transições em epsilon. Por quê? Olha aqui a transição. É como se o alfa fosse, abre parênteses, o x fosse A. E quem é o gama? Fecha parênteses. Então, primeiro que fecha parênteses, cifrão, é igual a fecha parênteses. Certo? Então, minhas transições epsilon, eu vou ter que mudar o símbolo de verificação à frente. Aí, olha só. Eu vou colocar aqui uma transição epsilon, certo? Em que A deriva ponto A, fecha parênteses. E eu vou ter que ter uma transição em epsilon em que aqui eu botei uma linha que não existe, né? Isso aqui tá errado. Ok? Tudo bem, foi só ali que eu errei. Aqui eu vou ter que botar A, começando de novo a tratar o parênteses,
Só que qual é o símbolo de verificação agora? Desse jeito. Lembre-se que essa transição que está tendo aqui, ó, poderia ir era para esse estado. Mas eles são diferentes porque os símbolos de verificação à frente são diferentes. Daí a maior quantidade de estados. Entendeu? Por isso é que essa construção vai ficar grande, né? Vai ficar maior. Ok? Aqui, novamente, não vai ter mistério. Pontinho aqui. Tudo bem? Aqui também vai continuar. Óbvio que aqui é no azinho e aqui é no fecha parênteses. Vou chegar no final. Tudo tranquilo. Né? Essa última aqui é que vai dar um gancho para prosseguir mais, né? Eu vou ter que ir de novo. Deixa eu apagar essa linha aqui também que não existe. Esse A, uma transição em abre parênteses, né? Pontinho aqui, vírgula aqui, né? Virou mais um estado. Aí eu vou processar. Agora sim, quando eu processar, eu vou ter A, fecha parênteses. Ok? Nesse caso aqui, que eu fiz essa derivação do A, como ela não terminal, eu vou ter que ter um epsilon. Só que o epsilon vai pegar primeiro de fecha parênteses, né? Que é o próprio parênteses. Então, tem uma transição em epsilon voltando para essa situação e para essa situação. Ok? Acredito que seja assim mesmo, seja, né? Adiantando aqui, processando o fecha parênteses, eu chego aqui no final. Perfeito, gente. Olha só como ficou maior. Agora me diga uma coisa. Se eu for considerar somente os itens LR0, tem estado que é a mesma coisa? Tem, ó. Se você for prestar atenção, esse estado aqui seria a mesma coisa desse aqui, ó. Se não tivesse o símbolo de verificação à frente. A mesma coisa, esse aqui seria desse daqui. Certo? Você nota que tem alguns estados, né, que são semelhantes, ó. Esse daqui, ó. Deixa eu ver se tem outro aqui. Esse daqui. Certo? Se a gente for fazer o fechamento, né? Vou mostrar só o começo aqui, né? Pra gente não tem que fazer todo, ó. Fazendo um fechamento, o fechamento aqui desse inicial daria aqui, né? Daria ponto A, cifrãozinho, né? E daria A. Esse aqui seria do DFA o meu estado, 0, né? Eu teria em A, indo para a linha A, ponto cifrãozinho, né? Esse cara em Azinho iria para esse cara aqui. Certo? E esse cara em abre parênteses iria para esse cara aqui, né? Aí eu tenho que fazer o fechamento desse cara agora, para incluir esse e esse. Então, se a gente for fazendo esses fechamentos, tudo isso aí, nós vamos chegar nessa situação aqui, ó. Certo?
Esse aqui for NFA, reduzindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim para ele caber todo. Ficou esse NFA. Né? Professor, comparado com o que a gente tinha visto para essa linguagem no exemplo do LR0, quando a gente viu essa gramática no exemplo do LR0, tinha 6 estados. Tá? Agora tem 10 estados. Quase que duplicou a quantidade de estados. Né? Então realmente ficou maior. Agora, novamente, aquela mesma observação, né? Ó. Esse estado aqui difere de quem? Desse estado aqui apenas pelo símbolo de verificação à frente. Ok? A mesma coisa ocorre nesses aqui, ó. E quem mais? Esse daqui, né, ó. Deixa eu ver aqui quem mais. Bem, o que acontece é o seguinte. Tem mais informação, então é natural que a gente considere que, como é que é? Tem mais poder expressivo, né? O que é que eu vou fazer com esse autômato a mais, gente? Eu vou poder construir a tabela com essa informação extra, certo? E poder fazer a minha análise. Porque sempre que essa informação extra, eu estou dizendo, né? É o que é esse verificação à frente aqui, né? Você nota que essa verificação à frente vai ter caminhos diferentes no autômato. Daí a maior poder de expressão, né? Ou de análise. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu acho que já ficou claro, né? Essa observação. Perfeito. Vamos adiante. Se a gente enumerar as posições da gramática, chamando isso aqui, né? Nós podemos construir esse autômato aqui usando essa tabela. Né, ó. Estado 0, abre parênteses. Estado 0, abre parênteses, vai para o estado 2. Né? Estado... Deixa eu ver aqui um que talvez seja mais interessante. Essa gramática é muito simples, né? Então ele vai simplesmente seguindo o caminho, né? Quando é que ele vai para o estado? Deixa eu ver o estado aqui. Ó, estado 0, leazinho. Vai para S3, né? Esse S3 é essa situação aqui, né? Ó, estado 3, né? Então eu represento uma derivação que se eu estou no início e já aparece o A, é que eu tenho que fazer essa redução aqui para reconhecer a cadeia somente com A, né? Então, com isso, eu posso construir essa tabela. Agora, lembrando, essa tabela agora é a tabela LRI1. Ok? Adiante, como é que é o algoritmo geral? Certo? O algoritmo geral da LR1. Olha aí. Visto que apliquei aquelas regras para construir o autômato de itens LR1, em que cada estado, né, os itens são acrescidos de uma marca de verificação à frente. Seja esse um estado que está no topo da pilha. Lembrando, né? A pilha está aqui, tá aqui o Szinho é o estado no topo da pilha. Se o estado S, certo? Contiver um item desse formato aqui, A deriva alfa.x, desse formato aí, beta A, Azinho, certo? Em que x é a marca seguinte na cadeia de entrada. Então a ação é carregar a marca da entrada para a pilha. O novo estado passa a ser
A igual a alfa x ponto betazinho. Essa verificação, essa regra aqui do LR1 é a mesma do SLR1. Certo? A mesma. Veja que em momento nenhum dessa regra eu estou me importando com Azinho. Ok? Tudo bem? Então a marca, carrega a marca numa boa, perfeito. Agora outra situação. Se o estado S contiver um item completo, esse item aqui completo, né? Que seria A deriva alfa ponto, né? E tem o Azinho como marca de verificação à frente. E a marca seguinte na entrada for Azinho, então para reduzir agora, gente, eu não simplesmente tenho que encontrar o item completo, não. Eu tenho que ter certeza que o que vai estar na entrada é Azinho. Por quê? Porque eu vou estar reduzindo para um A, que lá numa regra anterior, o que vem em sequência do A é o que está no primeiro do alfa Azinho lá, que contém A. Certo? Então, eu vou propagando alguma informação de um estado anterior para um estado posterior do autômato. Ok? Aí a marca seguinte for Azinho, então a ação é reduzir por A deriva alfa. Uma redução por S' S equivale a aceitação se a entrada for cifrão. Caso contrário, aí faz aquela mesma etapa. Remove alfas dos estados correspondentes. Retorna o DFA para o estado no qual iniciou a construção de alfa. O estado atual deve conter um item, né? Como é que diz? Alfa ponto A, né? Acho que é construção de A, não? Eu devo ter errado, né? Coloque A na pilha e atualize o estado para quem contiver o estado que levou ao processamento de alfa, né? Isso daí é, como é que a gente pode dizer? A mecânica da redução é a mesma, né? Então, deixa eu só ver aqui. Tá certo mesmo, né? Então, se a marca de entrada for tal que nenhum caso acima se aplique erro, certo? Então, onde é que está a mudança em relação ao SLR1? Certo? Está nessa verificação que a marca seguinte na entrada é a marca do lookahead. É simplesmente isso. Ok? Então, isso é uma informação a mais que está me permitindo resolver ambiguidades. Ok? Então, é uma mudança sutil, mas causa muito poder, né? Uma gramática, ela vai ser dita LR1 se somente se para qualquer estado S, lembrando que o estado tem os itens e tal, tudo mais, né? As seguintes duas condições forem satisfeitas. Olha só. Para qualquer item, A levando a alfa ponto x beta com marca de verificação à frente Azinho, que faça parte desse estado, né? Esse estado pode ter vários itens, né? Em que x é um terminal, não existe um item pertencente a S da forma beta igual a gama ponto x, vírgula x, né? Ou seja, ele vai tratar x, certo? Se tiver um item que permite carregar ou reduzir por x, eu tenho um conflito carrega-reduz. Agora lembre-se, olha só, essa informação aqui, né? Esse lookahead x é que é bem importante aí. O conflito só vai existir se fosse a mesma regra, né? A mesma regra, mas esperando outra coisa, um outro y, não tem conflito. Entendido? Então, eu posso ter mais formatos diferentes de estados no meu autômato. Então, isso torna a minha gramática mais expressiva.
sucessiva. Não há dois itens em que eu tenho isso aqui, né? Ó. Eu posso ter duas reduções, ok? Em que minha suposição do que vai estar na entrada é a mesma depois. Certo? Então essa situação aí, se eu reduzir por A, alfa para A, o que vai estar lá na regra anterior, que deu origem a esse processo de processar o alfa, vai poder começar com A. E da mesma forma, ao reduzir por B, se eu voltar lá na regra anterior que deu origem a esse processamento desse beta, pode também estar. Então não sei qual é o caminho que eu sigo. Certo? Então aí eu tenho um conflito reduz. Então veja que esse símbolo à frente, ele usa o conjunto primeiro. Eu estou num estado lá do autômato. Né? Eu crio transições propagando o que está no conjunto primeiro, que vai restar depois que eu processar um determinado elemento, um determinado símbolo da gramática. Ok? Então eu estou usando essa informação do primeiro para guiar a construção do meu autômato. Com isso, como é que diz? Fica menos, como é que diz? Os caminhos possíveis ficam mais determinados. O problema é que, se os conjuntos primeiros tiverem, sei lá, se o conjunto primeiro lá daquele gama tiver 15 elementos, eu vou ter 15 transições épicas. E a gramática vai começar a ficar, o autômato vai começar a ficar muito grande. Né? Ok? Esse é exemplo problemático para o SLR1, que a gente viu lá que era problemático. Ok? Como é que a gente faz para construir como é que diz? O autômato LR1. Eu vou começar, igual aquele outro exemplo. Eu começo construindo o NFA, ok? Mas você já pode, ao mesmo tempo que vai construindo o NFA, aplicando o fecho e já ter o DFA, ok? Mas eu quero só começar a construir com o NFA para você ver a estrutura da aplicação natural das regras. Aí depois a gente pula aqui e mostra como é que o DFA ficaria, ok? Já fecha, claro, que é um processo bem, como é que diz, braçal. Por quê? Porque o autômato vai ficar muito grande. Ele não é um processo difícil, professor, incapaz de entender o que está acontecendo. Não, não é isso. É porque vai ficar muito grande. A gente vai ver até que por isso é que existem ferramentas que constroem o código desse autômato, né? Ok? Vamos aumentar aqui, né? Fazer igual aquele exemplo lá, gente, ó. S', né, ó. S e D, S, V, dois pontos igual a E. V igual a ID. E igual a V e E igual a N. Ó, esse E igual a V eu acho que vai dar muito trabalho, viu? Porque para cada símbolo, esse E igual a V e o S igual a V, dois pontos igual a E, dão muito trabalho. Né? Porque indica o processamento de não terminais. Vamos só começar aqui. Ó. S', ponto S. Tudo bem? Qual é o símbolo de verificação que eu começo? Isso aqui. Tudo bem? Então, isso vira um estado. Processando o próprio S. S'. S ponto. Agora, como S é não terminal, eu vou ter que ter as transições de Eppler.
Mas as transições em epsilon lá tá, o S está sozinho no lado direito da regra. Então aquele gama lá vai ser epsilon, certo? Então eu vou propagar primeiro de cifrão, que é só cifrão. Então todas as regras que começam S vai ter aqui epsilon. Tudo bem? Esse epsilon vai para S ponto ID. Quem é o símbolo de verificação à frente? Ele mesmo. Tá dando um delayzinho aí? Pronto, tá aí. O próprio cifrão não, né? E tem um S, também em epsilon. Tudo bem? Esse S em epsilon, qual é a outra regra? Pontinho, V, 2 pontos igual E. E qual a verificação à frente? Ok? Então são esses dois epsilon. Nós estamos confiantes e vamos fazer o seguinte. Será que eu consigo apagar só? Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Não queria fazer isso. Eu vou fazer só um instantinho. Vou copiar mesmo. Como é a transições em epsilon, eu vou botar logo dentro do estado. Ok? Esse. É cifrão. Eu estou logo fazendo o fecho. Vivendo perigosamente. Ok? E já posso dizer que isso aqui é um estado. Ok? Mas não posso dizer que é um estado, não. Eu vou dizer que é um estado intermediário. Porque eu tô achando ali como tem aquele como é que eu posso dizer? Aquele V ali vai ter mais transição em epsilon para botar aí dentro. Vamos começar aqui imediatamente nessa etapa, né? Então, inicialmente, tendo isso aí, se eu for analisar agora o S levando a ID, teria só ID. E eu propagaria também o símbolo de verificação à frente. Por quê? Porque ID é terminal. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Certo. Vamos ver aqui agora. Seria o V, né? Aí esse V levaria a S. Propagando essa entrada. Mas aí eu teria que ter questões. Eu tô vendo aqui que eu estou esquecendo alguma coisa. Certo? Por quê? Porque não está igual ao livro. Se não está igual ao livro, eu estou esquecendo algo. Ele está botando aqui no estado inicial, só mostrando aqui, vai ter isso aqui. E onde é que chegaria nesse estado inicial aqui? Porque eu tenho esse V. Certo. Tratou o V aqui, né? Aí aqui teria outro epsilon. Certo? E esse epsilon vai pegar a regra que deriva do B. O V deriva ponto ID. Agora tem um detalhe. Aí é que vai mudar alguma coisa, viu? Olha o que é que vai mudar, gente. Voltando àquela análise lá disso aqui. O alfa seria epsilon. O x seria um V. E o gama seria isso aqui tudinho.
Aí eu teria que calcular primeiro de 2 pontos igual a E cifrão. Quem é o primeiro disso? Pronto. Então teria que colocar aqui e fazer isso um item. Só que como é transição em epsilon, aí o que é que eu posso fazer? Deixa eu apagar. Será que apaga somente o que eu preciso? Bom, aí eu boto aqui ID, né? Só que agora, ó, esse sim. Aí agora finalmente eu tenho o meu estado inicial 0. Ok? Tudo bem? Esse aqui não muda nada. Esse aqui também é como se fosse um beco, né? Mas só que muda uma coisa nesse aqui, ó. Ele não vai ser só isso. Certo? Ele vai ter que ter também. Deixa eu ver aqui se eu consigo mover aqui para cima. Porque como eu botei lá no estado inicial V derivando ID, então eu vou ter que ter um V ID aqui, ó. Tá com delay aí, mas vai atualizar. Certo? Perfeito. Bem, isso é que dá porque eu fui querer ser esperto e fazer os dois estados, tanto o fecho quanto o... Como é que diz? O fecho, quanto criar o NFA e o DFA ao mesmo tempo, né? Ok? Tudo bem. Né? Mas de onde é que eu vou prosseguir aí? Eu vou prosseguir aquele primeiro ali, que eu vou chamar de estado 1, não tem para onde ir, não. O estado 2 também não. Agora, olha a mágica aí do estado 2, gente. O que esse estado 2 tem de especial? Ele vai explicar, se eu chegar nesse estado 2, ok? Que apareceu aí agora, eu vou saber por onde reduzir. Tá entendendo? Porque se vier um 2 ponto igual na entrada, significa que a redução tem que ser por V. Porque V vai ter que fazer parte de um S que deriva V igual a E. Porque o 2 pontos está aparecendo, 2 pontos igual. Tá entendendo? Agora, se não, se já for o final da entrada, significa que não tem que fazer o caminho para S deriva V 2 pontos igual, né? Significa simplesmente que a cadeia é apenas um identificador solitário que, no fato, passa a corresponder à invocação de um procedimento, não à construção de uma expressão de atribuição. Ok? Mas vamos continuar aqui, ó. Aí aqui eu teria, processando quem? 2 pontos igual, viria para S, V, 2 pontos igual, ponto E. Qual é o lookahead? Processei terminal, simplesmente propago. Não vou nem fechar aqui agora. Certo? Porque é o seguinte, eu vou processar E. Mas E eu vou ter transições em epsilon para esse cara aqui. Ponto V. O gama aqui é epsilon. Então fica cifrão dólar. E eu vou ter em E.N. Ok? E fica cifrão dólar. Certo? Aí, voltando, analisando isso aqui. Certo? Teria eventualmente, ao processar o V, mais um epsilon, né? E essa transição epsilon seria de quem? Seria
V levando a ponto ID, cifrão dólar, porque não vem nada em seguida. Então, para criar esse estado, eu já vi duas transições epsilon encadeadas e juntei numa só. Então, isso fica aqui. Qual o estado que eu estou, hein? Totalmente perdido aqui, né? Mas olha só, esse vai ter o 3, vai ser o 4. No que eu fiz esse fecho, vamos ver onde é que tem transição. Eu vou vir para esse cara aqui, S, V, 2 pontos igual E, ponto, cifrão, ok? Que eu vou chamar de 5. Analisando esse segundo caso, eu vou ter que ir para um E, segundo item, né? V, ponto, cifrão, que eu vou chamar de 6. Analisando o terceiro item, eu vou para E, N ponto cifrão. Aqui foi eu tratando o E, aqui eu fui tratando o V, e aqui foi tratando o N, né? Certo? 5, 6 e 7. Tem mais um? Tem. Vou puxar aqui. ID. V. ID. Ponto. Que é o 8. Pronto. Fui inventar aí de fazer ao mesmo tempo o NFA e o DFA. Dá para fazer? Sugiro que nos exercícios, pelo menos uma vez, vocês façam primeiro o NFA e depois o DFA para ter noção de como é que é esse fecho ao mesmo tempo, né? Mas uma vez feito um ou dois, você cria a manha e faz o resto. Vamos ver se está igual. Tá, né? Aqui no livro ele colocou um pouquinho mais organizado. Ok? Mas novamente, onde é que está a força do LR1, né? Está nisso aqui, né? Ó. Lá no começo eu vou saber logo se é uma atribuição ou invocação de método, porque eu tenho a esperança, né, de encontrar um 2 pontos igual quando for atribuição. Então, se eu tratei o identificador, vi que lá na entrada ficou 2 pontos igual, eu sei que é para fazer a redução por V. Se eu tratei o identificador e já encontrei a saída, sei que é para fazer a redução por S. Ok? Perfeito, professor. Legal, tal. Será que aí, nesse caso aí, teria como fazer alguma... Nesse caso específico, gente, eu acho que o autômato não ficou tão grande, né? Deixa eu ver o que é que teria de informação aqui. Ver... Não. Ah, tem, ó. Isso aqui, né, ó. Difere disso aqui apenas pelo último caractere. Se fosse LR0, isso seria o mesmo estado, né? Estaria no mesmo estado. Deixa eu ver o que mais. S aqui. E S, não. SD só vai ali, né? Aqui também, né? Não. Esse caso específico não ficou tão grande. Mas naquele outro você viu que dava para resumir algumas coisas. Ok? E como é que ocorre esse resumo? Nós vemos a análise sintática LR1. Certo? Então, o tamanho do DFA LR1 se deve à existência de estados com os mesmos itens LR0, mas com símbolos de verificação diferentes. Nesse não ficou tão claro, mas se a gente voltar lá no do Azinho, fica claro, né?
você tem aqui, olha, esses estados aqui poderiam ser o mesmo, o 7 e o 9, certo? Poderiam ser o mesmo, mas não são porque a verificação à frente é diferente, né? A gente viu também que isso ocorre com o 4 e o 8, o 3 e o 6, certo? Então aí você vê aí de 9 estados, talvez eu conseguisse fazer alguma coisa. Ah não, podia ter usado cor diferente, mas tudo bem. Talvez se eu conseguisse fundir esses estados, já dá para reduzir aí 3 estados, né? Ok? Opa, alguém falou alguma coisa? Não, foi impressão minha. Achei que alguém tinha comentado alguma coisa. Né? Ok. Certo? Então como é que ele vai fazer isso aí? Aí é a mágica da LALR. Certo? O tamanho se deve à existência de estados com os mesmos itens LR0, que é a parte da regra, com o lado direito da regra com um pontinho, né? Em algum lugar, mas com símbolos de verificação diferentes. A análise LALR1 vai tentar identificar esses estados e os combinar. Certo? Então, o estado LALR1 ele não vai ter apenas um símbolo de verificação à frente. Ele vai ter um conjunto desses símbolos. Tudo bem? O núcleo do estado LR1 vai ser o conjunto de itens LR0 composto pelos primeiros componentes de todos os itens LR1 no estado. Aí se a gente voltar lá para o... né? Vou apagar aqui. Esse estado aqui, o 3 e o 6, eu vou fundir e vou fazer assim, ó. O núcleo é o mesmo. O que é que eu chamo de núcleo? Isso aqui, ó. Não é mesmo núcleo? É. Aí o que é que eu faço? Ó? Vírgula, cifrão dólar, fecha parênteses. E digo agora que esse é o meu novo estado. Certo? Esse aqui, o 2 e o 5. Será que o núcleo é o mesmo? O núcleo é só a parte LR0. É o mesmo. Então eu posso fundir esses 2 e o 5 e fazer algo assim, ó. O mesmo núcleo, né? Aqui não muda, né? Porque você nota que ambos os casos é apenas o parênteses. E também lá no final deixo lá o parênteses aberto. Isso se torna um novo estado. Porque esse estado, o 2 e o 5, aquela diferença era gritante, né? Era tudo igual mesmo. A única coisa que era diferente era isso aqui, né? Então consigo fundir. Ok? Isso na prática diminui um pouquinho o poder das gramáticas. Mas é uma coisa negligente para a linguagem de programação. Dificilmente vamos encontrar uma linguagem de programação que não seja LR1. A maioria das linguagens são. Então, com isso, nós diminuímos o tamanho do autômato, né? Ao diminuir, baseado na busca desses núcleos, no autômato LR1, ao fazer essa diminuição, toda vez que eu diminuo o tamanho do autômato, a tabela vai ficar menor. E a tabela ficando menor, menos requisito de memória e menos passos para verificar tudo, o algoritmo tende, em média, a executar mais rápido, né? Com isso, o princípio guiador, né, que a gente pode dizer assim, o princípio orientador, né? O primeiro princípio da gramática
LR1, né? LA-LR1. O núcleo de um estado DFA de itens LR1 é um estado DFA de itens LR0. Isso nós percebemos drasticamente. Se você for pegar lá naquele exemplo, né? E for comparar esse slide aqui, 33. Eu nem sei onde está, deve estar lá. Bem atrás mesmo. Extrato 33, slide 33 e slide 19. Se tu for ver, comparar os dois, certo? Tudo que é núcleo lá no 33, que é simplesmente essa parte sem a verificação, sem a marca de verificação, é um estado aqui no DFA do LR0. Né? Ó. Se a gente voltar lá para o 33, ó, lá vai ter um estado lá no 19, que é só isso aqui, né? Ó. Isso aqui é o LR0. Ok? Então esse é um dos princípios guiadores, né? A gente já viu que esse princípio aí, né, ó, o núcleo de um estado DFA do itens LR1 é um estado DFA do itens LR0. Perfeito. O segundo princípio. Agora esse segundo princípio ele é um pouco mais, como é que diz? Sutil. Se dois estados, S1 e S2, do DFA de itens LR1, aquele que tem a marca na frente, com o mesmo núcleo, dados dois estados com o mesmo núcleo. Vamos ver aqui. Vou até apagar aqui. Acabei riscando muito. Apagar aqui. Bom, vamos pegar dois estados com o mesmo núcleo. Lembrando que o núcleo são os itens LR0. Vamos pegar os estados 2 e 5. Né? Que a gente viu que o núcleo é o mesmo. As regras são as mesmas, os pontinhos são na mesma posição, só está mudando a marca de verificação à frente lá do primeiro item, que no 2 é cifrão e no 5 é fecha parênteses. Dado esses 2 e 5, certo? Vamos indo e voltando. Dados os estados S1 e S2 do DFA de itens LR1 com o mesmo núcleo, suponha que existe uma transição em X é um símbolo, vamos ver depois, de S1 para um estado T1. Portanto, existe também uma transição em X do estado S2 para o estado T2, em que T1 e T2 têm o mesmo núcleo. Vamos ver? Estou pegando o 2 e o 5. Uma transição do 2 em azão vai para quem? Vai para o 4. Qual o núcleo de 4? Isso aqui. Uma transição do 5 em azão vai para quem? Vai para o 8. Que é um núcleo de 8. Uma transição do 2 para o 6. Ou do 2 para o azinho vai para quem? Para o 6, né? E a mesma coisa do 5 com azinho vai para 6, né? Então, quem tem o mesmo núcleo, vamos olhar 4 e 5, que tem, não, 4 e 8, que tem o mesmo núcleo. Uma transição do 4 em fecha parênteses vai para o 7. Uma transição do 8 para o fecha parênteses vai para o 9. Né? Então aí você nota, gente, que aquele segundo princípio está verdade. Eu vou fazendo mudança, pode ser até para estados diferentes, mas os núcleos são o mesmo. Ok? Então isso topa você fazer aquela fundir, né? Colocar no mesmo conjunto. Então um DFA de itens LA LR1, a partir do autômato
LR1, eu identifico todos os estados com o mesmo núcleo e faço a união de todos os símbolos de verificação correspondentes a um item LR0 em conjunto. Foi o que eu mostrei lá para vocês. Então isso dá uma reduzida no autômato. Se dá uma reduzida no autômato, o processo vai ficar mais rápido. Ok? Então, ó, olha como é que fica agora o autômato. Ele não botou entre parênteses, ele botou como se fosse... Tem que notar, isso não é uma sequência, né? É um ou outro, né? É um ou outro, né? Aqui também, ó. Essa barrazinha não é o caractere barra, né? Certo, gente? É como se fosse... Talvez o legal seria ter botado assim, né? Porque o ou tem mais cara de ser isso. Mas alguns livros representam como se fosse assim, ó. Porque é de fato um conjunto, né? Ok? Ok? Então voltou até o formato do DFA original, certo? Mas agora com essa informação extra que é simplesmente as possibilidades do símbolo de verificação. Então eu consigo agora ter um processo mais eficaz. Quais são as consequências? O algoritmo para análise LLR1 vai ser o mesmo, só que em vez de verificar se a entrada é igual à marca, ele verifica se a entrada está no conjunto de marcas possíveis. É possível, em casos muito específicos, que a transformação do autômato em LR1 cause conflitos que lá no LR1 não existiam. Ok? Entretanto, na maioria das construções de linguagem de programação, esse conflito não ocorre. Não ocorre por quê, gente? Porque a gente costuma ficar usando dificilmente um símbolo. Dificilmente não. Por exemplo, aquele caso clássico do C, né? O asterisco pode significar tanto multiplicação quanto acesso a ponteiro, né? Mas isso não é comum. Às vezes você usa símbolos num contexto, você não utiliza em outros. Então você dificilmente vai ter os conjuntos primeiro com intersecção, né? Aí você consegue fazer LR1 numa boa, certo? E essa propagação de verificações à frente permite computar o autômato LLR1 diretamente a partir do autômato LR0. Então a gente não precisaria nem construir o LR1. Tem como você já ir fazendo o cálculo dos primeiros e já ir construindo o LLR1, ok? E isso dá para fazer, tanto que a gente vai ver que o IACC, ok, faz isso automaticamente. Mas eu vou deixar para mostrar esse IACC na próxima aula. Tudo bem? Então, voltando aqui, a parte teórica assim, da análise sintática nós finalizamos. Vimos a análise descendente recursiva, a análise LL1, vimos a análise ascendente, né? A ascendente LR0, SLR1, vimos a mais completa que é a LR1 e vimos agora a que é usada na prática, que é a LA-LR1. Ok? Essas a gente viu. A gente tem um foco em reconhecer a cadeia, né? Saber se a cadeia faz parte ou não da gramática. Mas naquelas ações de redução, eu posso perfeitamente, no código do analisador, incluir ações que vão construindo a árvore de análise sintática, ou a árvore sintática. Posso construir perfeitamente e com isso aí já gerar para as próximas etapas. Então, mas nós vamos ver a aula que vem, com mais detalhes, a ferramenta que a gente usa para fazer essa análise, que poderia até ser usada para construir essa árvore aí. Ok? Eu irei passar já
atividades. Eu não me lembro se o que eu tinha planejado de prova era só até aqui ou se incluía também o... Se incluía essa ascendente. Eu acho que a prova eu tinha planejado só até a descendente. Ok? Mas a gente também não pode ver a prova agora, então não faz diferença, né? Eu vou finalizar aqui a gravação.